Bem, agora nós vamos dar uma olhada nas técnicas de introdução criativa que foi dada em sala de aula. A primeira técnica que foi vista, nós chamamos de ilustração. A técnica de ilustração consiste basicamente em você pegar um fenômeno que aconteceu de verdade, que aconteceu na sociedade e que foi divulgado em larga escala pela mídia para que ele tenha um valor significativo para o leitor, no caso, para o corretor. Quando o leitor ler a sua redação e ele olhar, ele topar com a ilustração que você fez na introdução, ele vai relembrar de todo o fenômeno que envolveu aquela ilustraçãozinha que você colocou. Por exemplo, na ilustração que nós vamos usar na introdução 1, consiste em falar de Fabiana e Maria de Jesus. Bem, agora eu gostaria de propor uma pequena revisão sobre as técnicas de introdução criativa que nós vimos em sala de aula também. A introdução, número 1, é a respeito da técnica de ilustração. Essa técnica de ilustração consiste em usarmos um fenômeno que ocorreu de fato na sociedade e que foi divulgado em larga escala pela mídia. A ideia dele ser divulgado em larga escala é para que ele sirva de referência na hora que o leitor encontrar esse ícone lá na sua redação. Assim que ele lê, ele vai abrir na cabeça dele, na mente dele, um monte de informações que circundam o fenômeno que aconteceu. Veja, se nós falarmos de Fabiana e Maria de Jesus, que foi uma pessoa que foi executada pela comunidade do Rio de Janeiro em 2014, ela foi vítima de um linchamento e ela foi confundida com uma sequestradora de crianças para fazer magia negra. A população apedrejou, bateu, espancou, violentou, jogaram ela no córrego. A notícia foi bem cruel na época. E assim que nós citarmos o caso, fizermos um breve resumo, é o que a gente chama de ilustração. Para que falar Fabiana Maria de Jesus? Para culminar na ideia de que estamos evoluindo, estamos retrocedendo socialmente, porque isso representa a total barbárie, a total selvageria social. Nós não estamos conseguindo conviver em sociedade. E ao mesmo tempo em que você levar essa linha de raciocínio através da ilustração de Fabiana Maria de Jesus, você insere também nesse contexto a ideia do desrespeito ao meio ambiente. E assim que você inserir a ideia de que estamos retrocedendo socialmente e ambientalmente também, aí você coloca um paralelo, que nós estamos, por um lado, apresentando uma certa consistência em sobrevivência devido aos avanços científicos, porém, por outro lado, socialmente e ambientalmente estamos retrocedendo. Então, não se esqueça que você deve culminar nessa linha de raciocínio de que sim, estamos evoluindo cientificamente, porém, socialmente e ambientalmente estamos retrocedendo. Essa é a técnica de ilustração, introdução número 1. A introdução número 2 vai ser a técnica de descrição por flashes. Como é que consiste? E de onde foi que eu tirei essa introdução? Ela é muito comum nas revistas que a gente lê de grande circulação, como a Veja, a Super, a Isto É, a Época. E os jornalistas utilizam essa descrição por flashes para fazer um retrato da cena ou do cenário que eles querem que o leitor entre, envolva o leitor naquele momento. Então, basicamente, nós vamos fazer 3 ou 4 frases bem certeiras, bem marcantes, que de preferência frases nominais, que descrevam o cenário de barbárie social que levou o Brasil a retroceder nos direitos humanos. Quando eu fizer esse flash, nós vamos logo associar a oposição do cenário científico. Nós podemos também trabalhar no cenário dos direitos humanos a questão ambiental. A gente pode inserir a questão indígena aqui, a questão das queimadas da Amazônia aqui. E aí, nesse cenário, tanto de barbárie social como de queimadas, de desmatamento, de degradação ambiental, e depois a gente joga uma oposição sobre o cenário do avanço científico. E aí nós vamos culminar na ideia de que sim, estamos evoluindo cientificamente, porém ambientalmente, socialmente estamos regredindo. Então sempre a ideia é levar o leitor a
finalizar a introdução desse pensamento, tá bom? Terceira introdução que nós vamos utilizar é a citação de autoria. Eu separei uma frase de Aristóteles porque ela é bem conhecida, mas se você tiver outra, pode ser também, tá bom? Então, Aristóteles disse: o homem é um animal social. E ele se referiu, com essa citação, à característica inerente ao ser humano de conviver em sociedade. Então, olha que interessante essa frase, que dá a ideia de convivência em sociedade, da importância de conviver em sociedade para que nós consigamos sobreviver mediante as intempéries do avanço científico, ou do mundo. Lembram da ideia do Homo sapiens, Homo erectus e Homo habilis, que eles em comum, eles tinham um ancestral em comum e que o Homo sapiens acabou por, vamos dizer assim, superar os demais mediante a habilidade de convivência em comunidade? Então, daria para a gente costurar a ideia do Aristóteles com essa ideia do avanço, da evolução humana. E depois disso nós vamos pintar o outro cenário, o cenário do retrocesso social e ambiental, que esse tipo de retrocesso ambiental e social acaba promovendo a extinção do ser humano. Veja que se realmente continuarmos lidando com o meio ambiente como nós lidamos até agora, nós vamos promover não só a extinção humana, como também a extinção de todo o ser vivo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar a ideia de que Aristóteles, depois a ideia da superação do Homo sapiens, depois a gente vai dar a oposição do cenário ambiental e social para culminar que sim, estamos evoluindo cientificamente, porém socialmente e ambientalmente estamos retrocedendo e promovendo a extinção de nossa própria espécie. Porque essa é a linha de raciocínio da proposta, tá bom? A nossa próxima introdução consiste na ideia de alusão histórica. E para essa introdução, eu sugiro a retomada do fenômeno conhecido como o Holocausto, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando houve extermínio brutal de 9 milhões, aproximadamente 9 milhões de pessoas, inclusive judeus, LGBTs, pessoas deficientes. Por quê? Porque tudo isso aconteceu porque a raça ariana se achava superior às demais. Olha como encaixa bem perfeitamente a nossa ideia dessa proposta de redação. Assim que você lançar a ideia do Holocausto e de que como a raça ariana se sentia superior e acabou por exterminar muitas pessoas, nós vamos fazer também uma elaboração, falar também da elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que aconteceu justamente após a Segunda Guerra Mundial, para deixar clara a necessidade de obedecermos, respeitarmos a convivência. E nesse contexto também vamos ressaltar a ideia de que no setor ambiental também não está sendo respeitado. E aí nós vamos trabalhar a oposição. Embora haja avanço científico que promove prolongue os dias dos seres humanos na Terra, aumente a expectativa de vida, melhore a qualidade de vida, mas ambientalmente e socialmente estamos promovendo a nossa extinção. A ideia sempre é culminar nessa linha de raciocínio. E nós vamos trabalhar uma outra proposta, a última, que é o que eu chamo de alusão cultural. Essa alusão cultural, eu escolhi a linha de raciocínio de utilizar um resumo do filme chamado Eu Sou a Lenda. Ele é protagonizado por Will Smith, ele foi lançado em 2007. E ele fala sobre a questão de como a tecnologia e o avanço científico foram essenciais para a mudança do destino da vida do homem na Terra. Se você puder, dê uma assistidazinha no trailer ou no resumo, uma resenha crítica, ou se você não tiver assistido ao filme mesmo, e aí você vai entender o resumo desse filme, a ideia principal dele, que é justamente essa, de como a tecnologia científica promoveu a permanência da existência humana na Terra, e no final das contas você fala sobre como na vida real, realmente a ciência promove a qualidade de vida, a redução da mortalidade infantil, a ideia de burlar o sistema da seleção natural das espécies. Por que eu digo isso? Porque a seleção natural das espécies, aquela teoria de Charles Darwin, falava sobre a questão da sobrevivência do mais adaptado. E hoje em dia, mesmo que os nossos filhos nasçam com problemas que na teoria seriam pessoas que seriam exterminadas, vamos dizer esse nome, que não sobreviveriam às intempéries sociais, ambientais, mas por conta de nosso avanço científico,
na saúde, na questão da vacina, na questão dos remédios, da medicação, nós conseguimos meio que passar a perna na seleção natural das espécies hoje em dia. Então nós estamos tendo sim menos filhos, porém esses nossos filhos conseguem sobreviver devido à nossa investida científica. Mas por outro lado, vem a questão social, que nós estamos promovendo a nossa própria extinção, e também a questão ambiental. Então veja, sempre a linha de raciocínio é a mesma, de estamos sim evoluindo cientificamente, mas ambientalmente e socialmente estamos promovendo a nossa própria extinção. Essas introduções, 5 introduções, eu desenhei essa linha de raciocínio, mas eu gostaria de deixar vocês à vontade também. É só uma sugestão, vocês podem também ter uma linha de raciocínio própria, vocês têm apenas que obedecer a essa expectativa criada pela proposta de intervenção e pela proposta de redação, melhor dizendo, que vai em anexo juntamente com a tarefa. Então vocês vão fazer essa redação, fazer essas introduções, são 5 introduções, não passem de 7 linhas, tá bom? Eu acho 7 linhas já bastante ideal. E lembrem-se das 3 etapas: apresentar a frase temática, apresentar um repertório sociocultural para fundamentar a sua frase temática e culminar no nosso ponto de vista, ok? Então eu aguardo com muita expectativa, acredito que vai ser muito interessante essas introduções e sucesso, tá bom? Um beijo, eu tô morrendo de saudades.